Então vamos hoje para a parte 3 desse seminário e a gente vai falar um pouquinho da lei de justiça, amor e caridade aplicada dentro da proposta da doutrina espírita, a tradição judaica, aplicadas à compreensão e vivência do Antigo e Novo Testamento. Então a gente vai começar pela análise etimológica dessa palavra em hebraico, tzedaká. Tzedaká, ela significa caridade. Mas é interessante que tzedek é justiça. A gente possui no hebraico a condição de que toda palavra ela tem uma raiz básica, ela tem uma origem. Então, quando a gente olha a palavra caridade e justiça, as três primeiras letras elas são iguais. Tzedaká, tzedek. Seria como se só substituísse um A pelo um E. E no hebraico, a gente não possui vogais. A gente tem 22 consoantes. Então, essa leitura ela é feita pelo conhecimento. A pronúncia se dá pelo conhecimento. Hoje, nós escrevemos com vogais, mas quando a gente pega os pergaminhos originais, os pergaminhos milenários, eles não possuíam as vogais. Então, por que isso vai ser importante? Para que nós compreendamos como se entendia a caridade no tempo de Jesus. Como era compreendida. Então, a gente já parte de um princípio de que a caridade, ela jamais vai andar separada da justiça. E Kardec, quando coloca a lei de justiça, amor e caridade, ele coloca como uma única lei, e não como três leis diferentes. E como a gente está vendo aqui, a origem da justiça, ela tem que ter o sentido da caridade. Qual é o primeiro lugar que a gente encontra isso no Velho Testamento? É no livro de Gênesis, na Parashat Vayera. Por que eu escrevi Parashat? Porque aqui, geralmente, quando nós nos referimos, nós falamos assim, capítulo 18, versículos 18 e 19. Para o povo judeu, a Torá foi dividida em 52 porções. Parashá significa porção. E cada uma dessas porções tem um nome que resume o que vai ser dito naquela porção. E para que serve isso? Para que todos os judeus do mundo estejam sempre estudando o mesmo assunto. Então, mesmo que não haja comunicação em todos os lugares do mundo, os judeus se usam disso para construir o conhecimento de uma forma mais profunda. Como a gente colocou, buscando essas 70 facetas da Torá, essas 70 faces. Então, o que nos diz esse versículo 18, capítulo 18, versículo 18 e 19? Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação. E através dele, todas as nações do mundo serão abençoadas. Eu lhe tenho dado atenção especial, de modo que ele comandará os seus filhos e sua casa, depois dele, e guardarão o caminho de Deus, fazendo a tzedaká e o mishpat. A palavra que se usa aqui para justiça é mishpat, de uma espécie de julgamento. Mas por que não está escrito tzedaká e tzedek? Porque dentro da tzedaká, necessariamente, tem que existir justiça. Não existe caridade sem justiça. Então a gente vê, como a gente comentou ontem, que Abraão, o primeiro judeu, e o povo, e os espíritos capelinos, como eles estavam muito à frente, intelectualmente, da maior parte dos povos que habitavam a Terra, eles possuem, apesar de não terem acompanhado moralmente, o povo judeu recebeu os missionários que trouxeram, ampliaram, abrangeram esses caminhos para a compreensão da caridade. E aí vamos ver mais alguns versículos onde estão relacionados. E teu irmão viverá contigo. Imerra, livro de Levítico, capítulo 25, 33.
E teu irmão, imerra, significa não é simplesmente viverá contigo. Ele estará com você. É como se ele fizesse parte de você. Se ele fosse uma sequência do que é você. É realmente estar conectado. Outro, não endurecerás o teu coração e fecharás a tua mão ao teu irmão pedinte. Deuteronômios 15, 7. Você não pode se fechar, você não pode segurar os seus bens, colocar ele em privilégio seu para com o seu irmão. Sion será remida, libertar-se de culpa, com justiça, e cativos retornarão com tzedakah. Isaías fala que a partir da caridade, o povo encontraria a redenção espiritual. Pela caridade, encontrará a redenção espiritual. E no livro de Provérbios, o praticante da tzedakah e da justiça é mais querido por Deus do que o altar. Ou seja, toda prática litúrgica, todo ritual, ele está depois da verdadeira caridade e da justiça. A mesma palavra aqui é usada, tzedakah e justiça. Para nós, à luz do Espiritismo, fora a caridade, não há salvação. Isaías também diz, no capítulo 32, a tzedakah é o caminho para a paz. A paz é a obra, a caridade é a obra que constrói a paz. E então, nos explica o Talmud Yerushalmi, que todo o Talmud Yerushalmi, se vocês se lembrarem, eu comentei ontem, é um compêndio da tradição oral, das leis judaicas. Nos explica o Talmud Yerushalmi que a caridade, que é os bens materiais, eles são como uma roda, gilgul. Em hebraico, sempre tem que explicar a origem da palavra. Agol significa redondo. Gilgul, ou seja, 2 vezes redondo. Um ciclo. Ele permanece dessa forma. Ora, nós fazemos a caridade, ora, nós recebemos a caridade. É que, de uma maneira geral, nós somos tão orgulhosos que nós só nos colocamos mentalmente na posição de realizar a caridade. Nós dificilmente nos colocamos na posição de receber. E o que o Talmud, o que a tradição oral diz, é que faz parte do ciclo. Mas o mais interessante é que essa palavra, Gilgul, ela é a mesma palavra utilizada para se compreender a reencarnação dentro da tradição judaica. Existe um livro que se chama Sefer HaGilgulim, que é o livro das reencarnações, escrito aproximadamente há 2000 anos atrás, e ele nos explica esse processo, é claro que não de uma maneira mais simbólica, mas com um conteúdo espiritual profundo, mas não como a doutrina espírita nos traz essa luz, podendo compreender tantos detalhes, todos os processos, mas ele traz essa ideia e ele explica de uma maneira muito espiritualizada. E ele nos diz, o Talmud diz, que o dinheiro, ele serve como um calção, ele serve como um empréstimo de Deus para que nós realizemos a vontade dele. Então, todos os bens materiais, eles estão à disposição da evolução do espírito, mas assim nós conseguimos a evolução do espírito quando utilizando os bens materiais de acordo com as leis divinas. É isso que o Talmud está nos dizendo. E aí, o profeta Isaías, ele nos diz que a tzedakah anula os maus decretos da vida. Me fez lembrar a história de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Acho que todos conhecem, quase todos talvez conheçam. Ele foi um grande trabalhador, ele muito jovem, ele desenvolveu artrite reumatoide e ele começou a ter paralisia. Ele, ao final da vida, ele estava completamente paralisado e ele ficava sobre uma cama ortopédica e ele seguia
para fazer as palestras espíritas dele sem poder nem mexer o pescoço. E é interessante que contam que uma vez ele chegou para Chico e Chico perguntou: tudo bem, Jerônimo? Aí ele: tudo bem. Tudo bem, Jerônimo? Tudo bem. Jerônimo, tá tudo bem? Ah, não tá tudo bem, Chico. Eu estou viajando com o meu médico porque a qualquer momento pode ser que eu vou desencarnar e as coisas não estão bem. E Chico diz para ele: então, o que você precisa é de trabalho. Muito trabalho. Jerônimo falou: mas minha vida está por um fio. Mas que bom que está por um fio. Porque existem fios de algodão e existem fios de aço. E o trabalho engrossa os fios da vida. E aí, quando eles foram embora, Jerônimo diz: muita paz, Chico. E Chico diz para ele: corta o Z, muita paz, meu filho. Então é nesse sentido a frase de Chico: toda vez que a justiça nos procura para os acertos de conta, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda que a misericórdia divina ela retorne sem data prevista de retorno para a cobrança. Então é isso que o profeta Isaías está nos dizendo. Não ficarás contra o teu coração. Todos nós conhecemos a passagem do Evangelho de Marcos, está no de Lucas também, do óbolo da viúva. Quando a viúva joga a moeda de menor valor dentro do gasofilácio, onde se recebiam as oferendas no templo, a intenção do coração dela é que faz com que a oferta, com que a caridade seja realmente aceita. E seja diferente de todos aqueles que davam grandes somas de dinheiro para parecerem bons aos olhos do povo. Então, dentro dessa passagem, da onde sai isso? Não ficarás contra o teu coração. Não ficarás contrariado contra o teu coração. Toda caridade, ela deve vir do propósito de auxiliar verdadeiramente. Mas, se assim o era, qual é o acréscimo da lei do amor dentro da compreensão do povo judeu? Existiam diversas leis no tempo de Jesus referentes à caridade. Por exemplo, existe até os dias de hoje uma organização que se chama Hevra Kadisha, onde são feitas doações e a Hevra Kadisha, ela, por exemplo, ela tem o efeito dentro da sociedade de cuidar das viúvas, de auxiliar nos funerais. Dentro do tempo de Jesus, existe a lei de que os campos não podiam ser colhidos em sua totalidade. Eles deviam ser colhidos em círculo. E as laterais dele ficariam para os órfãos, para os viajantes. Eles ficariam para os peregrinos. Ao carregar uma carroça, nos diz a lei judaica que todo aquele milho, todo o cereal que cai da carroça, ele não pode ser apanhado. As espigas que caem, elas não podem ser apanhadas do chão. Elas só podem ser apanhadas para a caridade. Então, nós observamos que dentro da compreensão da lei judaica, dentro do aspecto que foi trazido à caridade até esse momento, ele se encontra muito mais em um aspecto material, de materialmente se atender à população como um todo. Como Emmanuel nos diz, nós vimos ontem, que a primeira revelação vem para aplainar os caminhos da justiça, ou seja, aplainar, tirar as diferenças gritantes. Nós vemos esse conceito da caridade de uma maneira muito avançada, mas o que se dá nos tempos de Jesus? Nós falamos muito dos fariseus e nós geralmente falamos com muita crítica aos fariseus, mas sem compreender quem eles eram. Os fariseus, eles possuíam um conhecimento
da primeira revelação absurdamente, dedicavam o dia todo ao estudo. Um conhecimento, quando eles reencarnam no movimento espírita, geralmente se tornam grandes palestrantes. Não é o meu caso, mas tem outros aí. Os fariseus, eles possuíam um grande conhecimento sobre a lei, mas esse conhecimento não permeava o interior do espírito, não permeava o coração. As práticas eram realizadas dentro da condição de demonstrar ao outro. A prática da lei se torna vazia. Mas com um intelecto altamente desenvolvido, intelectualmente espíritos extremamente evoluídos e grandes conhecedores. Daí o alerta que Emmanuel nos faz, de que nós devemos formar pensadores para que compreendam a ideia, os pensamentos, a filosofia do Espiritismo, e não apenas conhecedores. Porque a partir do momento que nós somos conhecedores, que nós compreendemos a essência, a filosofia, não nos importa a maneira da qual esteja escrita a letra, mas nós sempre voltaremos para a essência da prática do bem. Nós nos colocamos à disposição de internalizar por nossos corações, não simplesmente colocar o nosso intelecto como um adorno intelectual, apenas para demonstrar uma aristocracia de conhecimentos. O erro do qual os fariseus se tomam é esse. E Jesus, que enviou todos aqueles que escreveram esses versículos, que nos trazem uma compreensão profunda da caridade, tão profunda que talvez, se refletindo sobre o que nos traz esses versículos, poucos de nós diriam que estamos cumprindo a lei de justiça e caridade na essência da qual traz a primeira revelação. E a segunda? E a terceira? Isso mostra o grau de rebeldia do qual ainda nós nos encontramos. Não protelarás, doar de imediato. Significa que, ao exemplo das espigas que caíram no chão, nós não podemos colocá-las sobre a carroça e falar, bom, aqui eu tenho 50 espigas que caíram no chão, na próxima colheita eu entrego as 50. É observar a necessidade imediata do próximo. E no Salmo 74, versículo 22, que o oprimido não retorne para casa com vergonha. Ou seja, não dar que não veja a sua mão esquerda o que deu a sua mão direita. Vamos ver, acho que eu anotei aqui esse versículo. E aqui, o capítulo 13, o item 13, do capítulo 13, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou fazer a leitura para que nós possamos fazer a análise de como isso traz esses aspectos da primeira revelação. Alhures, vi, meus amigos, pobres, velhos, sem trabalho, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria, e envergonhados de sua miséria, se ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com coração tímido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles, e vou por todas as partes estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo,
Há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta pão. Os fogões se acham sem lume, e os leitos sem coberta. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo a mão, pelos vossos irmãos. Mas se peço, também dou, e dou muito. Convido-os para um grande banquete, e forneço a árvore, onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes, e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhei-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelos caminhos da salvação, porque eu sou a caridade. Todas as vezes que nós observamos aqui a caridade e essa simbologia do anjo da caridade que sai a todas as manhãs pelos nossos dia a dias, para que nós possamos despertar esse espírito no íntimo das nossas consciências, para que os nossos corações sejam tocados, para que realizemos essa prática de maneira verdadeira. Através desse texto do Espírito da Caridade, que traz profundidade na compreensão da lei, da primeira revelação. E aqui, a parábola do bom samaritano, e a gente vai se dedicar um pouquinho mais a ela, sobre o ponto de vista da lei judaica, porque nós estamos muito habituados à parábola do bom samaritano, mas vamos observar ela sobre o ponto de vista das leis, dos versículos que geraram as leis, o código de leis que se chama Alahá, a lei judaica. Eis que certo mestre da lei se levantou para testá-lo, dizendo: Mestre, que posso, depois de fazer, acho que está escrito errado, foi corrigido no, que posso eu fazer para herdar a vida eterna? E lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Jesus responde. Pergunta a ele: amarás, Senhor, a teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de toda a tua mente. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste de forma justa. Faz isto e viverás. Ele, querendo justificar, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia pelo caminho e, ao vê-lo, passou ao lado oposto. De forma semelhante, também um levita que vinha para aquele lugar e, ao vê-lo, passou para o lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E aproximou-se, atou os ferimentos dele, derramando vinho e óleo. Após colocá-lo sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes 3 parece ter tornado o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Pergunta Jesus. E ele disse: o que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe então Jesus: vá e faça o mesmo. É interessante que quando ele diz amarás
a teu Deus sobre todas as coisas. Existe um versículo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'achavta et Adonai Elohecha, bechol levacha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha, vechayun achad verim. Essa frase que Jesus expressa, pergunta ao fariseu e ele responde, seria uma resposta óbvia para um judeu temente a Deus, para um fariseu. Pois nos diz a lei judaica que essa prece, essa oração, deve ser realizada no mínimo 2 vezes ao dia. Como naquele versículo que nós vimos, Vayehi Erev, Vayehi Boker, fez-se a noite, fez-se o dia. No mesmo versículo, daí então, quando nós olhamos o versículo escrito em hebraico, no texto em hebraico, existem 2 letras que se encontram maiores. Ain, Dalet. Elas formam as palavras testemunha. Ed, testemunha. Todo judeu deve testemunhar todos os dias a unicidade de Deus. Daí então a pergunta, dia ou noite? Como estão nos mesmos versículos, o hábito, a lei judaica exige que seja feita por todos os dias. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Me oidecha, vem de ladat, do conhecimento. Mas esse ladat, ele está ligado a não um simples conhecimento, como um conhecimento intelectual. Quando no livro de Gênesis assim está escrito que o homem conheceu a mulher, está ladat. Significa um conhecimento, um nível de conhecer tão intrínseco, tão forte, que os dois se tornam um. Adentrar ao coração, dentro das 3 compreensões filosóficas de conhecimento da sabedoria judaica, nós temos Chokhmah, Binah e Dat. Chokhmah seria como o Eureka, aquele primeiro despertar. Ah, é isso. Depois Chokhmah, depois Binah, a compreensão. Quando nós estudamos a lei, nós compreendemos a lei. Mas talvez ainda não internalizamos em nossos corações. Então, quando o fariseu repete esse versículo, que seria óbvio, que todo judeu conhece, seria óbvio, ele ainda não está colocando em prática da maneira da qual a lei assim o pedia. Então, são essas palavras que eu ordeno ao teu coração, esse processo de unificar o conhecimento e que ele saia com espontaneidade, com verdade. O que nós comentamos que os fariseus não estavam fazendo. E ensinarás a teus filhos e falará dela, ao estares sentados em suas casas, ao andares pelo caminho, ao deitares e ao levantares. Deverás atá-la como sinal sobre a tua mão, e serão como lembretes acima de tua testa, entre os teus olhos, sobre os umbrais de tuas casas e os teus portões. Nós observamos no ato da liturgia, da prática da reza judaica, que os judeus se utilizam de chama-se tefilim, em português filactérios, de um pergaminho amarrado em um couro à testa e ao braço, e ao adentrar nas casas do lado direito, encontra-se em lembrança a saída do Egito, que o anjo da morte pulou a casa dos judeus para que não morressem seus primogênitos, pois eles haviam marcado com o sangue do cordeiro, e o anjo da morte, assim diz, pulou. Pessach, Páscoa, é passou, passagem, passar por cima. Daí vem essa palavra. Então nós observamos que os judeus possuem isso. Mas esse é o conhecimento da lei. A prática, levar no seu coração, levar no seu intelecto, é muito mais do que simplesmente colocar como conhecimento, mas a internalizar nos seus corações. É isso que está nos dizendo
o fariseu quando responde, mas não compreende o que Jesus lhe disse. E então, conta-nos o Evangelho que quando estavam saindo, Tiago, os apóstolos, junto à passagem da mulher samaritana, eles se encontravam no poço de Jacó, próximo à cidade de Sicar, na Samaria. E então Jesus manda que seus apóstolos vão até a cidade buscar comida. Quando eles retornam para o poço de Jacó, estava naquele diálogo Jesus e a mulher samaritana. E eles não conseguiram hospedagem naquela cidade. Eles trouxeram comida, mas não conseguiram que fossem hospedados, porque pelas suas vestes, eles claramente seriam judeus e não samaritanos. Há quase 1000 anos antes, 960 aproximadamente, antes de Cristo, houvera a morte do rei Salomão e o reino de Judá se separara do reino das outras 12 tribos. O reino de Judá e Benjamim se separam e formam o reino de Judá e mantém Jerusalém como sua capital. E os outros 10 reinos formam o reino de Israel, o reino do norte. Daí inicia-se então um processo de briga política, mas não apenas política, pois nos conta Flávio José, um historiador, que houve uma ruptura de um dos grandes sacerdotes do Templo de Jerusalém. Ele não aceita o que se passava, a maneira política que estava se passando naqueles dias no templo. Ele vai para Samaria e edifica sobre o Monte Garizim um templo. E ele ali então inicia o processo de sacrifício que só era permitido em Jerusalém. Então a briga que era política, ela se torna religiosa. Incendeia, coloca-se combustível nessa briga, nessa separação entre os povos. Mas depois de quase 1 milênio, ela também era cultural. Ninguém mais sabia o motivo pelo qual estavam brigando. Mas o motivo era tão forte que isso fazia com que a raiva, o ódio, estivessem intrínseco na maior parte dos corações. E João Evangelista, que era o mais espiritualizado de todos os apóstolos, quando ele não consegue hospedagem, lembremos da passagem de Abraão, que sua tenda possuía portas para os 4 lados, norte, sul, leste, oeste, para que pudesse receber a todos os peregrinos. Essa tradição permanece no povo hebreu, permanece para o povo hebreu. E esse aspecto, em diversas passagens do Evangelho, nós veremos. E vale a pena ressaltar que até os dias de hoje, quando, por exemplo, ao final do Shabat, no 7º dia, que se dá o início na sexta à noite, pois o calendário é lunar e não solar, os judeus vão até a sinagoga. E eu me recordo que muitas vezes eu estava em Israel e não tinha a casa de quem ir, eu permanecia na porta da sinagoga e as pessoas passavam. E quando te vem ali, perguntam: você já tem onde jantar hoje? Vem passar na minha casa. Todos os judeus. Isso é um hábito. Ninguém chega novo numa sinagoga e não recebe um convite. É um hábito do povo judeu até os dias de hoje. E então, João pergunta: quer que eu lance fogo? Quer que eu reze para que o fogo queime a eles? O mais evoluído espiritualmente de todos os apóstolos pergunta se não queria que ele rezasse pedindo a Deus que a justiça jogasse fogo. E ele espera o momento certo de dar a resposta. Logo depois vem essa passagem do bom samaritano. Logo após vem essa passagem.
certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. O que significa isso? Ele descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, a cidade aonde se encontrava o templo, onde se davam a liturgia, onde durante as grandes festas do povo judeu, o povo todo se encaminhava para Jerusalém. Significa que aquele homem não era um simples homem. Ele era um homem temente a Deus. E daí vem a importante compreensão do Talmud, a qual nós lemos. Que a vida é como um círculo. Ora nós precisamos, ora nós fazemos a caridade. Mesmo ele sendo um homem temente a Deus, ele encontra dificuldade, ele encontra vicissitude. Mesmo ele estando voltando do ato de servir a Deus, e assim também é para nós. Nós não podemos esperar que num mundo de provas e expiações, dentro do contexto do qual nossos espíritos vivem hoje, nós encontramos a paz de espírito na maneira pela qual nós enfrentamos as vicissitudes, mas não que não as encontraremos. É o que esse versículo nos diz. Versículo 32 e 33, por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou para o lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar e, ao vê-lo, passou para o lado oposto. Primeiro ponto é que os sacerdotes, até hoje nós sabemos quem são as famílias que são descendentes dos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Eles possuem o sobrenome Cohen. Então, era claro, era notório, pelas roupas, pela forma, pela superioridade que nos diz, que nós compreendemos ontem sobre aquele exílio de Capela, uma superioridade que nós comparamos às castas. Eles se colocam de maneira superior ao restante do povo com esses serviços a Deus, para servir dentro do templo. Só que existe uma lei judaica que o sacerdote ele não pode entrar ao templo de Jerusalém se ele estiver impuro. E o que poderia trazer impureza? Uma das coisas que pode trazer impureza é o contato com os mortos para a lei judaica. Nós estamos nos remetendo ao contexto de 2000 anos atrás que vivia a população na qual encarna Jesus, e ele dialoga, ele fala, ele ensina, exemplifica dentro de uma moral eterna, mas dentro dos costumes da época. Então, o sacerdote ele não podia ter o contato com o morto. Se ele tivesse o contato com o morto, ele precisaria passar pela purificação. E aí existe uma passagem na Torá que nos fala sobre Pará Adumá, sobre as cinzas, um processo de purificação com as cinzas de uma vaca vermelha. Pará Adumá, vaca vermelha. Mas para isso ele deveria retornar a Jerusalém, encontrar uma vaca totalmente vermelha. Ela não pode ter nenhum pelinho de outra cor. Fazer o sacrifício, que eles fizessem o sacrifício. E a cinza dela, eles entraria na mikve, no processo de imersão. Mas ele estava retornando já de Jerusalém. Os sacerdotes de Jericó era uma cidade muito rica comercialmente. Então moravam os sacerdotes do templo na Nova York, mas trabalhavam em Brasília. Eles trabalhavam no templo, trabalhavam em Jerusalém. Então era de costume que eles saíssem de Jericó, caminhassem até Jerusalém, trabalhassem e retornassem. Se ele tivesse que retornar, ele perderia tempo.
E aí ele se usa daquela condição. Passa para o lado oposto, que a gente vai ver que isso é muito interessante, da via, e fala, não, eu sou Cohen, sou sacerdote, eu não vou tocar em um morto, porque eu vou me purificar. Eu não posso. Mas existe um mandamento que se chama Met Mitzvah, que se um judeu estiver morto e não tiver quem enterre, o Cohen é obrigado a ajudar, a fazer o sepultamento desse que se encontra despojado ao lado da via. Mas o mais interessante de tudo, é que passar para o lado oposto da via, no aramaico significa lavor bederech hagav, e no hebraico, lavor betzad acher, significa servir às forças do mal, se tornar rebelde às leis divinas, ir contra a essência dos mandamentos. Então o próprio texto diz que ao realizar esse ato, ele não simplesmente se torna um egoísta e se desvencilha da sua obrigação, mas que ele passa a servir às obras do mal. E o levita era aquele que igualmente trabalhava no templo em auxílio dos Koanim, dos sacerdotes. Eles eram os auxiliares e eles também precisariam de se purificar para entrar ao templo. E vestidos como levitas, se alguém o visse, ele também deveria retornar. E o questionamento que nos fica, quantas vezes, correndo no nosso dia a dia, dentro das nossas obrigações, nós nos deparamos com a caridade, com a oportunidade de servir, mas nós, igualmente o Cohen e o levita, nós passamos para o outro lado da via. Em aramaico, lavor betzedek agav significa passar para o lado das costas. É a mesma expressão. Ela só está traduzida e ela perde um pouco o sentido. E é interessante que quando nós citamos aqueles versículos, nós veremos que todos eles se encontram dentro da parábola do bom samaritano. Mas de uma maneira explicativa. Provérbios 21, que é aquele a quem pratica a caridade e a justiça é mais querido por Deus que o altar. Nesse momento, a liturgia se torna mais importante, mas ainda tem aquele quesito de julgamento pessoal do egoísmo do sacerdote. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e compadeceu-se. Aproximando-se, atou os ferimentos dele e derramou vinho e óleo de oliva. Então, o primeiro ponto é que ele olha para aquele homem e compadece-se. Na maior parte das vezes, nós não olhamos nem mesmo para as pessoas que estão dentro da nossa casa. Então, primeiro ato que o bom samaritano ele faz, ele toma, é internalizar, é se colocar como o outro. E daí não protelarás. A obra da Tzedakah é a paz, porque ele rompe com quase 1 milênio de brigas entre samaritanos e judeus. Os samaritanos também eram hebreus, mas nós usamos a palavra judeus porque era o reino da Judéia. Então ambos irmãos, mas brigados há milênios, e nesse momento a obra da paz se inicia. Uma coisa nós podemos ter certeza: o vinho era utilizado todas as semanas junto ao óleo de oliva. Ontem, quando eu contei das velas, eu contei que as velas, na prática, no costume, na tradição judaica, não eram de cera. Elas eram feitas de óleo. Mas que óleo é esse? O óleo de oliva, que é o comum, pelo menos naqueles dias, em Israel. Então coloca-se em um vidro, em um recipiente, em um
um potinho de barro e lá se coloca o filetezinho e acende o óleo. Mas toda semana nós temos o 7º dia. O sábado, toda semana está ali. Então o Shabat é a prática certa. Ele tanto, como nós dissemos, é a lei de descanso, o germe da lei de descanso universal, que ele se encontra nos 10 mandamentos. Então, o povo judeu, até os dias de hoje, tem o hábito de não trabalhar no Shabat, de racionalizar, e ainda não se obtém essa compreensão da qual nos traz a doutrina espírita, o Evangelho, sobre a compreensão da lei do descanso, mas toda sexta-feira, se eu ligar para minha mãe na sexta-feira à tarde, ela vai estar preparando as velhinhas dela para acender. E toda sexta-feira. Para que seja santificado um dia, como na última ceia tinha o pão, ázimo e o vinho. A lei judaica diz que deve haver uma refeição com pão e para a santificação é necessário que se tenha o vinho. Então, sem dúvida nenhuma, o bom samaritano ele ia se utilizar do pão e do vinho naquela semana. Provavelmente dali a alguns dias. É possível até que estivessem voltando para passar o Shabat com a família, que é um mandamento você estar com a sua família nesse dia. A gente pensa que são 10 mandamentos, mas a tradição judaica tem 613 mandamentos. Os 10 são ditos como a Sereta de Brot, 10 falas. Elas são universais, mas mandamentos nós temos muitos, 613. E então, o que faz o bom samaritano nesse momento? Ele coloca a caridade acima da prática litúrgica. Ele usa daquilo que necessariamente ele necessitaria para a liturgia, mas ele coloca isso à disposição do próximo, da caridade, da justiça. E da justiça inicia-se a paz. Após colocá-lo sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, e o que gastares a mais quando eu retornar, te pagarei. E teu irmão viverá contigo. Quando, naquele tempo, alguém puxava o cavalo, ele era o servo, e o que estava em cima era o Senhor. E naquele momento, o bom samaritano, ele passa a servir e coloca o necessitado como Senhor. E ao entrar na cidade de Jericó, na hospedaria, ao entrar um samaritano, vendo o seu Senhor naquele estado, ele coloca a sua própria vida em risco. Pois em Jericó viviam judeus e não os samaritanos. Então ele coloca a caridade acima de qualquer condição possível. Não ficarás contra o teu coração, não endurecerás o teu coração e fecharás a tua mão ao teu irmão pedinte. Ele coloca, ele diz, ele proporciona, como fez Abraão, toda o bem material que ele podia dispor, o cavalo, o dinheiro, o seu tempo. Ele passa a noite a cuidar daquele que se encontrava em dificuldade. E então, além de tudo isso, ele fala: eu estou tão a favor do meu coração, e eu estou cumprindo isso com tanto bom gosto, que eu ainda vou correr o risco de voltar sozinho para Jericó, de enfrentar a hostilidade dessa briga de milênios, mas como diz o profeta Isaías, que existem mais de 800 citações no Novo Testamento ao profeta Isaías. A obra da caridade, a obra da paz. Ele poderia encontrar a dificuldade, mas seu coração estaria em paz. Qual desses 3 parece ter tornado o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele disse: o que praticou a misericórdia com ele? Disse-lhe Jesus: vá e faça tu do mesmo modo. É interessante que quando ele faz essa pergunta,
o fariseu não responde, o samaritano. Ele responde naquele fino intelecto farisaico. Eu vou te responder, mas como sou mais inteligente do que você, eu vou colocar o meu orgulho e não vou ser tão humilde assim de dizer que eu compreendi tão bem a sua lição. Jesus, como nós vemos, é de costume, até a Lúcia estava comentando comigo sobre a estrutura dessa parábola. Hoje eu não vou entrar nela, eu não preparei isso, mas ela comentou que são feitas 2 perguntas e 2 respostas. E no meio nós temos o clímax. A primeira pergunta é respondida no último versículo, a segunda no penúltimo, e no meio nós temos o clímax dessa história. É bem interessante. E esse intelectualismo, nessas perguntas e respostas, nós vemos isso com constância no Evangelho. Principalmente no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Porque o Evangelho de Lucas foi ditado por Paulo, que foi um grande fariseu, um grande conhecedor desse intelectualismo do Talmud, dessas discussões e da maneira que se pergunta e da maneira que se responde. Então, dessa forma, Jesus responde. Se você compreendeu, mesmo que você não quer me dizer, vá e se regenere. Faça isso. Regenere o seu íntimo. Leve essa lição. E aí é interessante. Se essa compreensão do Velho Testamento, da primeira revelação, se nós já obtínhamos essa compreensão tão acentuada, tão profunda da lei de caridade, o que é que Jesus vem nos trazer? O que é que Jesus procura trazer naqueles dias em relação a essa lição, a da caridade? A lei de justiça e caridade, a tzedakah, ela já era veemente, mas a prática, ela estava vazia. Apesar de estar escrito, como nós dissemos ontem, que o povo judeu foi escravo por 400 anos no Egito, e isso foi revelado a Abraão, que o povo judeu seria escravo no Egito, e então Abraão coloca aquele mandamento, a compreensão de receber bem os estrangeiros. Mas era isso que estava sendo feito? Os samaritanos, os judeus, como nós vimos, se fecham no exclusivismo. Falam, não, nós somos o povo escolhido. E se colocam dentro dessa aristocracia espiritual de maneira superior. Existe o povo escolhido? Todos nós não vimos no primeiro livro, nas primeiras capítulos de Gênesis, sobre a mesma centelha divina a animar? Daí então, Jesus, na última ceia, diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Colocar, como nós dissemos, as potencialidades psíquicas, as potencialidades do espírito ao desenvolvimento, a partir de servir ao próximo, a partir de adquirir conhecimento pelo desenvolvimento da intelectualidade, mas dispor ele à prática do bem, dispor para a compreensão das leis divinas e praticá-las, é a maneira pela qual nós evoluímos espiritualmente. Evoluímos espiritualmente de que forma? Até nos tornarmos, como nós dissemos, vós sois deuses. Até nos tornarmos espíritos puros. Eu não vou passar por essa parte hoje. Talvez qual hora que a gente termina? Mas nós estamos no caminho de nos tornar espíritos puros. E quando Jesus encarna, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele estabelece um padrão de amor pelo qual nós devemos servir ao próximo. Que até então tínhamos as leis, tínhamos os aspectos explicados pela racionalidade, mas as diferentes interpretações que se pode fazer
em condição, como por exemplo, não vou servir a esse irmão, porque ele pode estar impuro, e eu sou um cohen, outra pessoa vai passar por aqui. É uma interpretação até racional da lei. Ele poderia até se justificar diante ao Sinédrio. Como quando nós vimos a inteligência de Paulo de Tarso convencendo os 71 outros maiores sábios do Sinédrio a que eles apedrejassem Estevão. É uma maneira de se manipular o conhecimento na condição individual do espírito. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É colocar o padrão de amor ao próximo ao padrão de um espírito crístico. É amar ao próximo como Jesus. Esse é o mandamento que Jesus propõe antes de partir para a crucificação. Daí então, nós vemos que a lei de justiça, amor e caridade, ela se encontra amplamente expressa na primeira revelação, mas sob o aspecto de justiça e caridade, sobre o aspecto da etimologia da palavra. Mas esse aspecto do amor, da compaixão extrema pelo próximo, nós encontramos ela com o exemplo de Jesus. E a pergunta 886 do Livro dos Espíritos nos diz: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A doutrina dos Espíritos, a terceira revelação, ela nos abre os olhos para um outro aspecto ainda mais profundo. É de internalizarmos esses assuntos com relação a todas as relações interpessoais do nosso dia a dia. A caridade, ela toma definitivamente não apenas o aspecto de justiça, da caridade que nós exemplificamos, o amor que traz Jesus, mas ela coloca isso para que seja no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais. Conviver é trazer, expor as nossas imperfeições ao próximo. E quanto maior a convivência, mais nós expomos as nossas imperfeições. Quanto mais nós convivemos, mais nós assim as expomos. E dentro da evolução do espírito, Emmanuel nos diz que a família é o cadinho da vida. O cadinho, essa palavra que Emmanuel se usa, dentro, por exemplo, da joalheria, é onde se funde o ouro, onde se coloca quase 1500 graus de temperatura, onde na química se coloca pressão, onde se faz a fusão dos elementos. Através da família é que nós aprendemos a amar na condição da qual nós nos encontramos hoje. É o maior recanto de aprendizado para o espírito, para que nós possamos aprender a amar de maneira mais pura e incondicional, com a compaixão, com a benevolência, com a indulgência e principalmente com o perdão a todos os momentos. Dessa forma, quando nós, dentro da evolução, desse processo evolutivo, nós começamos a expandir o nosso amor para o patamar de um espírito crístico. Nós estamos estagiando para que possamos um dia realizar esse amor de maneira universal, como fez o Cristo, a amar a cada um de nós pela centelha divina que nós ontem explicamos na passagem de Gênesis. E por último, tem 5 minutinhos, né?
o capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, onde fala do amor. O amor é o puro reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo em que palpita nas mesmas vibrações de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quando nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que parecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo representa junto ao verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso pode colher a serpente com as suas armas da morte. No espaço de uma penitenciária respira com a mesma segurança o criminoso que padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a honra. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sob a lei de responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com suas próprias obras. Daqui, então, nós vemos que o amor é o hálito divino e por mais que nós queiramos, nós jamais conseguimos fugir, nós conseguimos adiar, mas nós estamos mergulhados na providência divina, como nos explica Kardec no capítulo 2, item, salvo engano, 5, do livro A Gênese. Através do fluido cósmico universal, Deus nos coloca mergulhados na providência divina e não nos é possível escapar a ela. Quando nós falamos do amor de um espírito crístico, aqueles espíritos que se encontram em perfeita comunhão com o Pai Celestial, como nos explica André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Daí, então, nós compreendemos que amar ao próximo é estar a todo instante considerando os meios de pensamento divino que amam do verme ao arcanjo na mesma intensidade, respeitando as limitações. Daí o porquê. A benevolência, a indulgência e o perdão são colocados pelos espíritos superiores na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Caminhar, desenvolver no dia a dia, por tantas vezes, dos nossos caminhos de Jerusalém para Jericó, como na parábola do bom samaritano. Saindo da nossa condição de conforto, de estabilidade espiritual, para encontrar no dia a dia a necessidade de colocar a caridade acima de qualquer liturgia, acima de qualquer condição. Como assim nos disse Jesus: amai-vos uns aos outros, como Ele nos amou. Que possamos aprender do amor do Cristo no nosso dia a dia, na eterna caminhada da evolução, esse caminhar. Pronto?